março, né, todo voltado para as mulheres. Nós até faremos um congresso no último sábado, gostaríamos até já de deixar o convite para que as mulheres estejam presentes. E com isso, hoje eu vim trazer uma mensagem, né, na abertura do nosso culto para as nossas mulheres. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Que foi desenvolvida com bastante carinho. Nesta noite, queremos agradecer ao Senhor pelas mulheres que sustentam em oração o ministério dos seus maridos, mulheres que dobram o joelho pelos filhos, mulheres poderosas em Deus, conseguem fazer uma revolução de amor por onde passam, que sem pegar em armas, destroem fortalezas do mal com suas fervorosas vidas de oração, que fazem de seus lares verdadeiros altares de louvor ao Senhor. Mulheres que continuam fazendo sair virtude do Senhor, pois com ousadia tocam na orla de seus vestidos. Mulheres que ultrapassam todas as barreiras para ungirem os pés de Jesus, derramando sobre ele precioso perfume para adorá-lo. Mulheres que se unem para a edificação do reino, que conquistam até em silêncio, que com alegria chamam as amigas para compartilhar que encontraram a dracma perdida. Louvamos ao Senhor por esse tesouro que excede em muito a rubis. Vocês, mulheres de Deus, virtuosas e preciosas em suas mãos para fazer a sua obra, realizar a sua vontade. Que sejamos mulheres que brilham à luz da glória do Senhor, vestidas de força e honra, que temem ao Senhor, sábias e fiéis, de bom caráter, que cultivam a virtude que dos nossos lábios destilem sabedorias do céu. Que sejamos mulheres virtuosas, mulheres de valor inestimável, dentro e fora do lar. É isso aí, tá bom? Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor com alegria nessa noite. As palmas assim, ó. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do
ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Te louvamos, Jesus, porque tu és santo. Aleluia. Declare. Oh, 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 aleluia! Aleluia. Aleluia! Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e Ele está vivo aqui nessa noite, amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Quem quer viver uma virada ainda esse ano? Quem quer viver, tem pouca gente. Quem quer viver uma virada esse ano? Então nós vamos declarar aqui que 2023 será o ano da nossa virada, é o ano da nossa celebração, amém? Uau! Uau! Eu profetizo que no lugar da tua tristeza Deus colocará alegria, meu irmão. E no lugar da vergonha Deus colocará dupla honra. Onde era a tristeza se verá a dupla honra me honrar, com boas novas proclamar, uma nova história celebra. Se você acredita que é chegada a tua hora, cante isso, diga: é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Canta, canta, vai! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Cante, cante, cante comigo. Onde era a tristeza se verá a dupla honra me honrar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. Eu profetizo que chegou o teu momento. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Canta pra ele. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. E o que eu achava está perdido
desistido de sonhar, mas Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. 1, 2, 3, canta, canta! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu vou viver uma virada. Eu quero ver só a igreja nessa noite, canta aí, vai! Eu vou viver. Vai passar melhor? Mais forte, vai! Eu vou viver. Eu vou viver. Pra gente terminar, vai! Lá em cima, canta! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu vou viver uma virada. Aleluia! Aleluia! De fato, você vai viver uma virada, pregou na sua vida. Porque aquele que está no controle, ele tem algo novo para a tua vida, para a tua história. E é isso que nós vamos declarar nessa noite. Eu quero viver algo novo. E se de fato você quer viver algo novo, você está no melhor lugar do mundo. Você está no ambiente mais profético da face da terra. Um ambiente a gente entra e não sai da mesma forma que a gente entrou. Então eu profetizo que você sairá daqui com tudo aquilo que você veio buscar, amém? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Se você pode, levante a sua voz e diga isso. Eu quero viver, vai. Eu quero viver algo novo. Diga, faz meu coração. Acendo todo medo. Todos juntos vamos declarar: vem me visitar hoje aqui. Cante. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Diga, Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça para Ele, peça, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Vamos todos juntos, vem, vem, vem. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Peça pra Ele, incendeia. Vai, vai. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Diga, faz meu coração fazendo todo medo. Trazendo sobre mim eu quero viver. Será que você precisa nessa noite que o Senhor aqueça o teu coração novamente? Você prestou atenção no que você acabou de cantar? Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Deus tem um novo amanhecer para a tua vida, meu irmão. Mas primeiro o Espírito Santo que desceu nessa noite aqui, Ele vai aquecer a tua vida. Eu não sei qual área da tua vida precisa ser aquecida, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele veio aqui nessa noite para aquecer você novamente. Você não será frio, você não será gelado, mas você será aquecido pelo Espírito Santo que desce como fogo. O Espírito Santo está aquecendo corações aqui nessa noite. O Espírito Santo está aquecendo casamentos aqui nessa noite. O Espírito Santo está aquecendo a tua saúde nessa noite. O Espírito Santo está aquecendo você nessa noite. Será que você precisa? Será que você pode pedir para Ele nessa noite? Espírito Santo, aquece-me, aquece-me novamente. Se você precisa ser aquecido pelo Espírito Santo de Deus, se você precisa sentir o fogo de Deus queimar novamente, peça para Ele nessa noite. Eu quero ouvir sua igreja dizendo: vá, Santo Espírito, desce como fogo. Peça para Ele, incendeia. Oh meu Deus, nós precisamos ser incendiados aqui nessa noite. Oh Espírito Santo. Peça com força, Santo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, nos incendeia. Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
nessa noite, Nova Vida. Nós não viemos aqui para o encontro formal, mas nós viemos aqui encontrar o Deus que pode todas as coisas. E Ele marcou esse encontro para dizer para alguém: eu estou aquecendo o teu coração, eu estou enchendo você novamente, eu estou enchendo você novamente. Você não vai sair daqui vazio, você sairá daqui transbordando daquilo que o céu tem de melhor nessa noite. Quem pode levantar a voz e adorar aquele que está nessa noite presente? O Espírito Santo que desceu nessa casa como... Enquanto a igreja de Nova Vida está adorando, enquanto os instrumentos estão sendo tocados, virtude está sendo liberada sobre essa casa, virtude está sendo liberada sobre esse ambiente. Continue glorificando o nome dEle, porque a tua adoração te sustenta, a tua adoração tem te mantido de pé. Levante suas mãos aos céus agora. Ei! Santo, Santo Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar. Como um deserto isso vai passar. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou. Te louvarei bem. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Declare! Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que o sustenta-me. De pé não vou perder a guerra. Te louvarei, veio a ser.
cuidando de você, meu irmão. Você não passa por esse deserto sozinho, porque o Senhor está cuidando de você. Você não passa nessa luta sozinho, porque o Senhor está cuidando de você. Você não passa nessa crise sozinho, porque o Senhor está cuidando de você. Já foi vencido.
Glória a Deus, amém? Feche teus olhos nessa noite, querida. Ele é o Deus da nossa provisão. Ele é o Jeová Jireh. Aleluia. Seja adorado, Senhor Deus, nessa noite. Deus provedor, Jeová Jireh. Diga isso nessa noite. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado. Aonde? Diga isso ao Senhor. Não estou sozinho, tu estás comigo. Levanta suas mãos e diga isso. Temer o quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. O fogo não me queima. Diga isso. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, Eu estou guardado. eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte, diga, não vou roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Aleluia. Alguns aqui sabem que quando eu tinha 19 anos, o meu pai morreu. Ele teve um tumor no cérebro. E 6 anos depois, eu descobri que a minha mãe ela tinha um câncer na medula óssea, no sangue, um tipo raro. E então começou todo o tratamento de quimioterapia, remédios, hospitais. Em 2018 ela fez o transplante e ficou tudo bem. Mas agora em 2021
2022, no meado de 2022, o médico disse pra gente que o câncer dela estava voltando e que quimioterapia nenhuma mais funcionava para ela, porque ela não aguentava mais. E então o médico falou assim, ela precisa de um remédio, e o remédio dela custa R$50 mil. E ela precisa tomar todos os dias 4 cápsulas. Então, você somando o ano, todos os meses no ano, o tratamento dela sairia muito caro, 700 e 600 mil reais, alguma coisa assim. R$50 mil todos os meses. Então, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser levar minha mãe agora, tudo bem, eu entendo. Eu te agradeço. Porque o Senhor me deu uma mãe por 31 anos. Se o Senhor quiser levar ela, eu aceito. Mas Deus, ele é tão fiel, porque Deus, ele já fez tantas coisas pela minha mãe. Eu já morei praticamente um mês no hospital com ela durante esse transplante. Foi lá em Minas. E Deus proveu de todas as formas. E eu falei, Deus, eu não acredito que esse remédio não vai chegar. Mas se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. Mas se o Senhor não quiser, eu aceito também e nada vai mudar para mim. Eu vou continuar aqui. E na semana passada, acho que tem 2 semanas, a Defensoria Pública me mandou uma mensagem dizendo que o remédio dela já estava disponível. Ela está ali hoje. Aleluia. Dá um aplauso maior a Jesus, vai. Graças a Deus por isso. Tome seu lugar, por favor. Amém. Sente um pouco. Eu pude assistir um pouco a dor desta família,
né? Pude assistir pouco mesmo de perto, mas eu pude entender a fé, coragem dessa menina que cantou aí nesse momento, que é a Thaís, o irmão, a fé da própria mãe, né? Que é uma filha de Deus mesmo, uma filha de Deus, né? E eu penso que quando a gente canta que Ele vai prover, Ele vai prover, né? Então, não importa o que vai acontecer, o que importa é que nós temos que continuar, amém? Então, quando damos continuidade, Deus, Ele cuida do resto que está ali atrás. Só que a gente muitas vezes não entende isso, né? A gente para no meio do caminho. Então, você não foi feito para parar, você foi feito para dar continuidade àquilo que Deus tem de fazer em sua vida, amém, amados? Fico feliz pela fé, né? Porque são poucos que têm uma fé tal qual é essa, são poucos que têm uma fé tal qual é essa. Muitos desistem no meio do caminho, larga tudo no meio do caminho e vamos deixar acontecer. Não, mas o mais importante é se prender em Deus. Deus é contigo. Amém, amados? Maria Luísa, cadê você? Vamos lá? Vamos lá para a gente ganhar tempo. Vamos nós, temos que falar muita coisa aqui hoje e eu preciso de tempo. A paz do Senhor, família Nova Vida, sejam muito bem-vindos. Esse mês de março, a Igreja de São Mateus, ela está comemorando 10 anos. Então, no dia 17 de março, vai ser dirigida por toda a Igreja de Nova Vida, o culto em São Mateus. No dia 18, também às 18 horas, o Ministério Nova Jerusalém. Então, não deixe de participar, não deixe de prestigiar a Igreja de São Mateus, amém? No dia 1º/4, temos o curso de capacitação para as educadoras do Geração Vida. Quem que tiver interesse em trabalhar, e as educadoras que já trabalham, então não deixe de participar desse curso. Vai ser um curso que vai ser muita bênção e de muito aprendizado. No dia 29/4, batismo com o Espírito Santo. Quem tiver interesse em se batizar e ir ao passeio para prestigiar os que vão ser batizados, só procurar a Alcineia no final do culto. Na cantina, antes que eu esqueça, vai ser o lanche, vai ser um cachorro-quente. E eu vou chamar a Ana para falar um pouco do Congresso Feminino, que vai ser no dia 25, agora desse mês. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Como as irmãs já falaram anteriormente, né, esse mês de março é o mês que nós estamos comemorando, é o mês todo das mulheres. E eu quero falar do nosso congresso, que vai ser no dia 25 agora de março, que será às 3 horas aqui na Igreja de Nova Vida. Teremos bazar, teremos cantina, teremos adoração e palavras, tá bom? Quem puder vir com a camisa lilás, vai ser bem-vinda. Quem não puder, venha como quiser, tá bom? Venha, participe e traga uma amiga também, tá bom? Vai ser um prazer tê-las conosco. Amém? Obrigada. Na segunda-feira, nós temos o nosso ensaio do espetáculo de Páscoa, que começa às 19 horas. Quem tiver interesse, ainda pode participar, então não deixe de vir. Vamos para os nossos anúncios semanais. Na terça-feira, às 19h30, o nosso culto da família. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8 horas. Quinta-feira, culto de oração, às 19h30. No domingo pela manhã, às 7h30, oração. Às 8h30, nossa escola bíblica dominical. Está crescendo muito, está sendo muita bênção. Então, não deixam de vir, de estudar a palavra de Deus. Nossa EBD dos juniores também, às 8h30. Às 10h, o nosso culto matinal. Às 18 horas, é o nosso culto de louvor e adoração, o qual nós estamos fazendo parte, amém? Eu queria pedir o vídeo do batismo para passar. Está liberado aí? Não? Então, chamar o Laio para falar do... que tem um recadinho aí para os jovens. Agradeço a oportunidade, não deixe de participar de todas as programações de nossa igreja, amém? Gente, rapidinho aqui, boa noite, a paz do Senhor. Debaixo aqui da autoridade do nosso líder jovem, só queria comunicar, pessoal dos jovens, que a gente vai começar um novo projeto no JPEG, vai ser o JPEG Meet, o negócio é internacional mesmo.
Meet, para quem não sabe, significa reunião. Vai ser uma reunião dos jovens que vai acontecer mensalmente. Não vai ser um culto, não vai ser aquele momento formal de culto, vai ser um momento para a gente interagir, para a gente se conhecer, para a gente se integrar, para a gente poder se conectar como juventude. Então, eu queria te convidar, 24 de março, a gente ainda vai divulgar, mas já cria expectativa no teu coração. Sexta-feira, 24 de março, não marca nenhum compromisso, juventude, que vocês têm um compromisso com o JPEG Meet. Então venha, se quiser pode trazer um amigo, temos muitos jovens que têm nos visitado, vocês são nossos convidados, não é só a galera que já está no JPEG. É isso, 24 de março, marca na agenda, JPEG Meet, vai ser algo sobrenatural na presença de Deus, então venha e participe. Muito obrigado. Queridos, só queria frisar com os irmãos, dia 4, coloca para mim aí da Geração Vida mais uma vez. Isso é um projeto de capacitação para a Geração Vida, tá bom? Vai acontecer dia 4, dia 1º/4, perdão, né? Então, a capacitação que a irmã Viviane vai estar passando para a gente. Então, nessa capacitação, você tem a oportunidade de interagir conosco também no Geração Vida. Eu quero participar do Geração Vida. Hoje, eu recebi um casal e a pessoa disse assim, poxa, eu me interesso muito pela Geração Vida, já conversei com a líder da Geração Vida, então ela já vai ser conduzida a esse ministério. Então, se você deseja, né, participar desse ministério, é uma boa oportunidade, venha no dia 1º, assista essa capacitação, participe, começa tudo com seus filhos, amém? Lá embaixo, você pode ser uma pessoa que vai participar, que vai interagir e que vai abençoar esse projeto lindo demais, que é a Geração Vida, amém, amados? Eles são as bênçãos de hoje, as bênçãos do amanhã, os pastores, os diáconos, os evangelistas, os missionários, né? Eles serão esses. Então, nós precisamos apostar nos nossos pequeninos. Amém, amados? Amém, queridos? E frisar também, só um pouquinho mais, sobre o batismo. Você precisa procurar a Neia hoje. Fica de pé, Alcineia, por favor. Para quem não conhece, essa é a Alcineia. Você vai procurá-la lá embaixo, dar o seu nome. É preciso você dar o seu nome, para a gente saber o quantitativo de ônibus e o quantitativo de carro, de pessoas que vão de carro, nesse batismo. E quem quiser se batizar, procure ela também, amém? Eu quero me batizar, procure, dê um nome, nós vamos marcar a data que nós vamos trabalhar com as aulas, e assim sucessivamente até o batismo. Eu penso que vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a sua família, quando você passar pelo batismo, vai ser bênção, amém, amados? Então, ore e participe de todas as programações da sua igreja. Quem é o Elton aí, que está nos visitando pela primeira vez? Elton, fique de pé, meu querido, por gentileza. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Não, só o Elton. Gostaria que a igreja desse um aplauso a Jesus. Opa, tem a irmã também lá atrás, ó. Amém, pela primeira vez. Queria que alguém cumprimentasse, desse um abraço em meu nome, em nome da igreja de Nova Vida, em Vila Rosalie. Você tem essa oportunidade. Deus abençoe sua vida ricamente. Obrigado, sou o pastor Ney Teodoro, e essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil. É nesse lugar que você está, um lugar seríssimo, que eu tenho certeza que essa terra é fértil. E muito, não é pouco não, e muito, eu tenho certeza disso. Queridos, hoje pela manhã, você perdeu uma escola dominical de primeira qualidade. Pastor, o diácono Giovanni hoje, ele contou a história das Assembleias de Deus, né, do pentecostalismo, e dentro da história da Assembleia de Deus, você conheceu também o neopentecostalismo, que quem nasceu com o bispo Roberto Macalister. Eu tive a oportunidade de dar uma palavra, porque eu tenho 36 anos que sou membro da Nova Vida, não é isso? 6 anos de pastores, o resto, 6 anos de diácono, o restante foi de membro, e 23 anos vou fazer no Ministério Pastoral. Graças a Deus por ter conhecido a Nova Vida, porque eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Tem muita gente aqui que me conhece desde o início e sabe, né, da minha trajetória, né? E das minhas loucuras também, não é isso? Dentro da Nova Vida. Então, queridos, hoje contou uma história de excelência. Você que não veio à escola dominical, perdeu. Você que não veio no culto, perdeu também, gente. Eu vou parar até de jogar esses cultos na internet para você não ver. Vai ser só na hora ali, depois eu vou segurar, né? Aí ninguém vai ver mais o culto, para aprender a vir domingo de manhã. Pastor Nilson hoje trouxe uma mensagem, falou sobre o Pai Nosso. Gente, fora de sério, quando a gente ouve palavra de pastor é diferente, né, cara? É diferente, toca lá na raiz, no coração, não é verdade? Quando eu digo pastor, não é... Hoje quem vai pegar o pastor Henrique? Estou falando sobre condução de ovelha, né?
é uma coisa um pouco diferente. Oi? Pastor local, né? Uma coisa diferente, ele pregou sobre o Pai Nosso. Eu nunca ouvi uma versão como essa, né? Para mim foi a primeira vez que eu ouvi uma versão como essa do Pai Nosso. Então, quem esteve aqui, eu acho que foi muito abençoado por Deus, e eu estou ficando feliz porque hoje nós tivemos praticamente o quantitativo desse que está aqui embaixo, domingo de manhã, ou menos um pouquinho mais, mas eu tenho ficado muito feliz que nós temos 2 igrejas, né? Uma à noite e uma de manhã, e tem acontecido algo muito especial de manhã, e você tem esse convite. Por que eu estou falando no culto de domingo de manhã? Nós vamos entrar agora no jejum de Daniel, amém? Deixa eu explicar a vocês direitinho, por isso que eu estou querendo tempo, porque eu preciso de um tempozinho para falar sobre esse assunto. Coloca para mim, ô Mateus. Vamos falar sobre o jejum de Daniel. Então, o jejum de Daniel, 21 dias de consagração a quem? Repita comigo, 21 dias de consagração a quem? A leitura diária vai ser Daniel 10, de 1 a 10. Então, essa é a leitura diária que você vai fazer, tal, e assim para frente. Coloca o próximo, para a gente ensinar os irmãos. Pula, meu filho. Dedinho no botão, isso aí. O objetivo do jejum de Daniel é obter mais comunhão com Deus e apresentar algumas causas ao Senhor, fazendo o sacrifício de, presta atenção, aqui que você tem de me entender, de não comer durante determinado tempo do dia, ou tirando alguns alimentos durante... Está pesado para alguém aqui? Hein? Fazer um jejum como esse? Para mim vai ficar muito pesado, eu gosto muito de café. Se eu não tomar café de manhã, eu levo a manhã toda com enxaqueca. Tu imagina eu tirar o café? À tarde, eu já chego em casa, Márcia, tem que fazer o café, tem que fazer o café. Ela, calma, eu não, tem que tomar café antes das 5. É uma loucura. Eu acho que se eu tirar o café hoje, eu não sei o que vai acontecer comigo, né? Mas eu vou tirar o café e mais alguma coisa. Se você me ver aqui meio... Aí você fala assim, cafeína, né? Cafeína, né? Tem que pedir cafeína do céu, né? Para descer sobre a minha vida. Mas entenda isso, não comer durante determinado tempo do dia, ou tirando alguns alimentos durante... Você entendeu o jejum de Daniel? O que é? Eu preciso que você entre nesse programa, gente. Pelo amor que você tem ao Senhor Jesus Cristo. Entre. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Mas vamos dar continuidade, vamos lá? Para fazer o jejum de Daniel, é preciso acompanhar diariamente as devocionais deste plano de leitura. Assim o seu espírito será fortalecido e você compreenderá mais fundo a importância desse jejum. O que são as devocionais? Você vai receber uma bolsa como essa que está aqui. Aqui tem os devocionais. Você vai entender, você precisa seguir esses devocionais que eu vou mostrar aos irmãos aqui. Então, a gente está tendo muito trabalho, gente. Eu estou no 2º dia, falta só 19. Estou no 2º dia, então são 21 cartinhas que você vai receber, e você vai abrir uma por dia. Está aqui, ó, 1º dia, a data direitinho, tudo certinho, ela vai ser inviolável, você não vai poder abrir, vou chegar lá, tá bom? E aqui dentro também tem um óleo ungido, onde você vai ungir, né? Você mesmo, a sua casa, aquilo que você está buscando ao Senhor. Então, você vai receber isso aqui de coração, queridos. Você não sabe o sacrifício. Olha, eu estou há mais de quase 60 dias trabalhando em cima disso. Escrevendo, né? A minha professora de português, infelizmente, não me ajudou essa semana, mas vamos ver se essa semana ela vai me ajudar. Vou ver, né? Ela não está aqui não, né? Mas ver se essa semana ela vai me dar um help. Se ela não me der, eu vou na canetada, né? Boto lá no Google e ele vai me acertando as coisas e a gente vai resolvendo. Só que temos que resolver. Então, eu sou esse cara, resolvendo. Então, já fiz o primeiro 7 dias, já está pronto, Alcine. Seja o que Deus quiser. Acho que aguentei, né? O primeiro 7 dias está pronto, já está rolando, já está tudo... não posso fazer nada, vamos lá, vamos botar para frente, né? Mas 7 dias que eu digo pronto as cartas, mas ainda tem que envelopar tudo, uma porção de coisa. Então, você vai receber isso aqui, tudo direitinho, pau, na sua bolsinha e tal. Dá continuidade, coloca para mim. É importante que você anote quais as áreas da sua vida que você deseja receber uma intervenção de Deus. Amém? Como? Coloca para mim. Isso é algumas coisas que eu estou passando por você. Família, emprego, futuro, saúde, finança, ministério, espiritual e emocional. Você pode acrescentar o que você achar melhor para a sua vida. Tá bom? Ali tem, você escreve e tal, vai assinar lá o X, dê continuidade, por favor. Né? Confie na direção de Deus sobre a sua vida.
No final do jejum, sinalize com um X em todas as áreas que consagrou o Senhor, mesmo que a batalha sobre alguma determinada área ainda não tenha terminado. Siga em frente e no tempo de Deus, Ele entrará com provisão sobre a sua vida. Amém, amados? No tempo de quem? Estou te prometendo alguma coisa? Hein? O tempo é de quem? Então, esse jejum aqui não é para você ganhar casa própria, casa de praia, carro zero. Estou te oferecendo isso? Estou te oferecendo um programa de consagração, de oração e fé. Agora, se Deus te der, abraça, meu irmão. Né? Quem quer uma porta de emprego extraordinária aí? Esse é o momento. Sabe por quê? Está vindo do altar para você. Amém? Então você tem liderança, amém? Então você pegou, você cumpriu, você fez, quem sabe Deus vai derramar algo na sua vida sobrenatural. Quem entendeu? Estou oferecendo iate? Hein? Mas se vir, receba, meu irmão. Pronto. Uma empresa grande aí te chama aí, ó, olha aí, coisa maravilhosa. Quem está querendo emprego aí? Levante a mão. Amém? Deus, em nome de Jesus. Levanta as mãos. As portas vão se abrir para você. Amém? Você precisa de uma porta de emprego? Quem precisa de uma porta de emprego? Sandro, é seu? Você não pode trabalhar não, Karina. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Vamos dar continuidade. Lembre-se, campeões são finalizadores. Diga para o seu irmão, lembre-se, campeões são finalizadores. Querido, você entrar num programa desse aqui e parar no meio do caminho, você é um derrotado. Campeões são o quê? Querido, a pior coisa do mundo é você não finalizar aquilo que você começou. Meu irmão, só me tiram daqui eu morto. E se Deus me matar, meu irmão? Entendeu? Ou se você me der um tiro agora, você que vai para o inferno, eu vou para o céu. Eu tenho essa garantia na minha vida. Mas campeões são o quê? Campeões são o quê? Você vai ouvir isso nessa igreja até o final, ou para o resto da vida você vai ouvir isso, que campeões são finalizadores. Quem crê assim, diga amém. Amém. Dê continuidade à leitura. Finalizar não significa vencer, significa? Não. Significa o quê? Vencer. Finalizar não significa vencer, significa o quê? Vencer. Às vezes vencemos num programa desse, mas às vezes... Por que você falou tão... baixo crescendo? Parece que você só quer vencer. Sabe, finalizar significa vencer. Finalizar não significa vencer, significa encerrar. Agora, às vezes, vencemos e às vezes crescemos. Amém? Muitas coisas que aconteceu na minha vida aí, até o dia de hoje, eu venci várias, mas perdi também. Mas nessas perdas que eu tive, eu cresci. Eu tive um crescimento, sabe? Então, às vezes vencemos e às vezes crescemos. Entenda isso. E às vezes crescemos. Então, fica tranquilo. Continue. E ali tem eu, Ney Teodoro da Silva, prometo e firmo esse compromisso, prometo, meu Deus, que abrirei todas as devocionais nos dias subsequentes. Tudo isso que eu li aqui, você vai receber em mãos no domingo de manhã. O jejum de Daniel começa domingo de manhã, agora dia 19. Queridos, só de manhã. Por que só de manhã, pastor? Por que você não colocou à noite? Só para pegar o pessoal que vem à noite e vir de manhã? Não, não é isso que eu quero fazer. Não é isso. Porque se eu começar de manhã, você tem a parte da tarde e a parte da noite para você fazer a sua devocional. Se eu começar agora, vai ter gente, queridos, vou ter problema. Campeões são finalizadores, sim ou não? Então, eu quero te dar um tempo para você pensar, tá bom? Então, essa folha de manhã cedo agora, no domingo, vai ser entregue a você. Você vai reler tudo comigo aqui no culto e você traga uma caneta, escreva o seu nome, entre no programa de oração de 21 dias. Se entrou no programa de oração de 21 dias, você vai receber e vai levar para sua casa. E nós vamos orar. Nós vamos fazer no sábado uma consagração das bolsinhas aqui. Vai ser algo extraordinário.
O óleo que vai entrar aqui dentro, que ele já passou aí por vários montes. Você vai dizer, pastor, é um monte, né? Não, é o propósito. É o propósito, amém, amados? É o propósito. Então, o óleo que você vai levar, gente, é extraordinário para a sua vida, sabe? Então, o propósito. Então, o programa está lançada a meta para você. Eu espero que você comece a pensar de hoje até domingo, pensar nas coisas que você vai orar, que você vai buscar, que você vai colocar aos pés do Senhor. Esse é o seu momento, amém, amados? Amém. Creia que você vai prosperar. Aleluia. Creia que você vai prosperar, as coisas vão acontecer na sua vida, mas a oração é o ponto fundamental na vida de qualquer cristão, sabe? O que eu tenho visto aqui na igreja é muito sério. Nós fizemos o cantinho da oração. Sabe quantas pessoas oraram aqui hoje? Pensa comigo, quantas pessoas oraram aqui hoje? Vamos supor, só vai falar quem orou. Vamos lá, quantas pessoas oraram aqui hoje? Levante a mão. Então, você está totalmente errado, é aqui. Aproveite a outra oportunidade e venha para o canto da oração. Ficou com medo de cair? Não vai cair não. Levante a mão. 1, 2, do outro lado. 2, aqui no meio. 3, aqui no meio. Aqui em cima, 4, 5, 6, comigo 7. Quantas pessoas tem aqui dentro? Hoje? 180 pessoas. Quantos por cento? 7, 180, Rogério. Fica difícil, né? Mas vamos jogar aí. 0, 0 o quê? Não é 0, não sei o quê, não? Não? Dá 0, não? 18 dá 10%? Então que está errado, 19 dá 5. Então dá 3%. Vamos jogar assim, né? Para jogar para baixo, não quer jogar para cima, não. 4% redondo. Entendeu? Então a porcentagem é muito pouco. Sabe por que é isso? Sabe por que é isso? Porque oração é cultural. É cultural. Antigamente, quando eu entrava na oração, na igreja, a primeira coisa que eu fazia era isso aqui, ó, dobrar o joelho. Primeira coisa, né? Mas esse passado parece que está acabando na nossa vida. Nós somos crentes modernos agora, sabe? A gente entra no pulo do louvor, né? Que é uma bênção, né? A gente entra já na frenética de eu vou adorar, eu quero, né? Porque em todos os lugares agora falam em questão de adoração, né? Adoração é o ponto crucial da vida de uma igreja, não. A fé vem pelo ouvir o quê? Que você daqui a pouco vai ouvir da boca do pastor Henrique. A fé vem pelo ouvir a palavra de quem? E você só recebe bênção de Deus através da oração. Pastor, eu orei em casa, é diferente. Me perdoe, né? E se eu fizer um censo aqui e perguntar quem orou em casa hoje antes de sair de casa, você vai se assustar. Então nem vou falar. Não vou falar, né? Tranquilo, mas eu queria que você tivesse esse desejo, você criasse uma cultura de quando você entrar por essas portas, você subir ali e orar. Tirar 2 minutos. Eu gostaria de ver fila para oração, sabe? Uma coisa, né, bonita, né? Você vê, o que é aquilo ali? É a fila das pessoas da Nova Vida que estão querendo orar e consagrar a vida antes de começar o culto. Maravilha. Mas muitas vezes, igual hoje de manhã eu vi o diácono Giovanni dando escola bíblica dominical, eu vi 3 pessoas aqui na igreja com o smartphone na mão. Aí eu cheguei perto de um e falei assim, a escola bíblica dominical está indo no smartphone? Ele disse, não, pastor. Eu falei, mas cadê a escola dominical? Ele disse, eu não peguei, não. O que você está fazendo aqui, cara? Aí ele disse, quer que eu pegue a escola? Eu falei, vai lá pegar a escola, cara. Pelo amor de Deus. Senão eu vou mandar você sair daqui. Poltrona boa e ar-condicionado para ficar vendo o celular é bom demais, não é? Hein? Domingo passado eu me assustei aqui, de ver o quantitativo de gente usando o celular. Então tem já um informativo para você aí, né, que vai entrar agora nos cultos, não esse é o antes, né, vai entrar depois do culto, né, um outro diferente, daqui a pouco começa o culto, tal, o culto já começou há muito tempo, né, mas vai ter um outro, a gente vai colocar. Então, eu estou, queridos, esse ano da celebração, você só vai celebrar se você orar, você só vai celebrar se você buscar,
se você vai celebrar, se você ouvir. Então, eu estou falando sobre maldição hereditária, quebra de maldição. Tenho pregado, querido, eu não sei se foi terça-feira que eu preguei sobre o espírito de Jezabel. Foi terça-feira, preguei sobre o espírito de Jezabel. Gente, eu nunca tinha pensado desse jeito, e Deus, ele abriu um leque assim, muito grande sobre batalha espiritual na minha vida, na vida dos irmãos, sabe? Então, tem sido bênção as mensagens, e hoje o Henrique vai pregar sobre batalha espiritual, né, Henrique? Maravilha de Deus. Ele estava falando comigo que ele vai falar, eu já fiquei arrepiada, né? Fiquei arrepiada, rapaz. Pô, se for isso que tu vai falar mesmo, eu não estou nem querendo ir para São Mateus. Estou falando sério para você, já mandei até recado, ó, pede o Nilson para fazer a Santa Ceia aí. Estou falando sério para você, eu quero dar continuidade a essa questão de batalha espiritual. É o que nós estamos vivendo. Você entende, amados? É o que nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo uma batalha espiritual, e antes de entrar nisso aqui, é uma batalha muito forte, porque tudo vai acontecer na sua vida. Você vai, se bobear, vai vir a enfermidade agora, o médico vai dizer, você não pode parar de comer, você tem que comer de 3 em 3 horas, o médico vai falar uma porção de coisa, vai aparecer uma porção de coisas para você não entrar no programa de 21 dias de Daniel. Então, é uma batalha espiritual muito grande. Eu estou doido para pregar de novo sobre o espírito de Jezabel, sabe? Eu queria pregar num culto assim, com bastante gente. Tem gente que não vem terça-feira, né? Porque não ora pela família, ou não gosta do culto de família, ou não gosta de mim, não é verdade? Eu estou nem aí se você gosta de mim ou não. Eu vou pregar o evangelho. E preguei sobre o espírito de Jezabel. E, meu irmão, coisa louca. Coisa louca. Henrique estava aí, né, Henrique? Coisa louca, né? Eu acho que foi... Eu até disse para os irmãos assim, vai ter pessoas aqui que não vai voltar mais à igreja, não. Ficar em casa, né? Vai ficar em casa. Aí Nilson veio hoje falando sobre paternidade, Pai Nosso, bênção de Deus, né? E hoje o Henrique vai pregar para a gente. Então, queridos, batalha espiritual, vamos batalhar. Nós estamos num tempo não de ficar de bobeira aí fora, não. Nós temos que lutar, porque a luta é ferrenha. Os principados e as potestades estão nas áreas celestiais, querendo te destruir. E a gente está naquele mimimi, sabia? Um bocado de crente Nutella. É verdade, um bocado de crente que não lê a palavra, que não ora, sabe? Um bocado de crente tem um bocado de guru na vida. É sério. Guru, tem crente que lê horóscopo. Estou falando sério, tem crente que lê horóscopo. Tem crente que faz isso, sabe? Tem crente que faz isso. Então, nós temos que buscar, querido, a presença de Deus. É o único que pode nos abençoar. É o único que pode trazer paz para a nossa vida. Se chama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E eu vou pregar aqui no Strong Leader, que vai acontecer de surpresa para os irmãos aí. Eu espero que você guarde o seu coração para algumas sextas-feiras dessa que vai acontecer. Eu vou pregar sobre o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Olha só, consolador. Rogério disse uma coisa muito especial para mim hoje de manhã. Consolador. É aquele que consola a sua dor. Sabe? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando você deixa, o Espírito Santo vai te consolar. Amém? Consolar a sua dor. Aí você rejeita o consolador de dor. O Espírito Santo sai triste, porque ele tentou e você não quis ser consolado. Quantos estão entristecendo o Espírito Santo? Porque o Consolador muitas das vezes vem com palavras fortes, sabe? Então eu vou pregar isso com os obreiros, né? Uma mensagem muito forte, e eu espero que os obreiros eles saiam daqui, os diáconos, os obreiros, um pouco diferentes. Amém, amados? Nós vamos ter várias reuniões secretas, várias reuniões junto com os grupos aqui da igreja, para a gente começar a alinhar certas coisas aqui na nossa igreja, sabe? O povo dessa igreja precisa ser pastoreado, né? E precisa entender que existe um pastor, não existe um líder largado, e você tem que entender que existe um Deus sobre a sua vida, que comanda a sua vida e que faz com a tua vida o que Ele quer. Se Ele quiser que você morra hoje, você vai morrer. Você vê Deus desse jeito? Será que você consegue enxergar Deus desse jeito? Hein? Que Ele pode fazer o que Ele quiser com a sua vida? Com todos nós? O mundo pode se acabar hoje, né? E quem sabe eu vou e você não, ou quem sabe você vai e eu não. Entendeu? Então nós temos que crer em Deus, saber que Ele é o nosso Pai, e está hoje no nosso meio, através do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que foi enviado. Jesus disse, eu vou subir aos céus, e enviarei o Consolar, aquele que vai consolar todas as suas dores. É isso
que Jesus fez. E ele está no nosso meio hoje. Está aí do seu lado o Espírito Santo. Está vendo, não? Fecha os seus olhos e deixa ele entrar para você ver que o Henrique não vai nem pregar. Só vai ser pancadão aqui, sentado mesmo. É sério, é o Henrique. Liberou, ele desce. Sabe? Os demônios saem, sai tudo os demônios. É coisa de maluco. Não tem demônio que pare quando você abrir o coração e deixar o Consolador entrar. Mas enquanto você estiver me julgando quando eu estou falando, você está roubado. Sabe onde vai o teu espírito? Para o inferno, não para o céu. Sabia? É assim, porque no meio de tantos sempre tem um julgamento. É o espírito de Jezabel que eu preguei na terça-feira. Amém? Outra coisa que eu quero falar com os irmãos rápido, senão o Henrique vai ficar sem... Tem pessoas que estão me cobrando muitas coisas aqui na igreja. Me cobraram o estacionamento. Pastor, eu preciso de fazer as linhas, porque os carros ficam misturados. Fizemos. Amém, amados? Pastor, o bebedouro da igreja está furado, e não sei o que, compramos bebedouro e botamos lá. Né? Alguns do homem aqui, pastor, o banheiro do homem está tão ruim. Essa semana uma irmã aqui, muito conhecida nossa, eu amo essa irmã, mandou um recado para mim também, no envelope do dízimo. As pessoas fazem isso comigo, né, pastor? Dá um jeitinho no banheiro das mulheres. Sabe o que eu peço a vocês? Paciência. Só eu sozinho, para tocar a lâmpada, fazer um trabalho lá, fazer outro aqui. Pastor, então o meu dízimo está fazendo o quê? Você tem visto que seu dízimo tem feito aqui na igreja? Tem visto ou não? Nós estamos no meio de uma campanha de um terreno, amém, amados? E olha quantas coisas o pastor tem feito. Quantas coisas. Então, o que eu peço a vocês é paciência. São 180 olhando para um. Então, tenha paciência. Tudo que está deformado aqui na igreja, precisando de cuidados, esse pastor está enxergando tudo. Amém? Então, você tenha paciência. Amém? Diga para o seu irmão, tenha paciência. Amém, amados? Você tem visto as coisas que estão funcionando na igreja? Tem visto as coisas que estão funcionando na igreja? Então, eu acho que é maior do que as dívidas que nós temos, as coisinhas que nós precisamos fazer. Então, tenha paz no seu coração, que vai acontecer tudo. Fique tranquilo, que o pastor sabe de muitas coisas. Tem coisas que o pastor não sabe, né? A fofoca que você falou, o pastor não sabe. Só quem sabe é o Espírito Santo. É ou não é? Mas aqui, como aqui não tem fofoqueiro, só teve 4 glórias. O restante ficou meio misturado, né? Queridos, vamos fazer o nosso ofertório? Diga para o seu irmão, dê uma boa oferta ao Senhor. Amém? Isso, fique de pé, você que pegou o seu envelope, vai ser bênção para a sua vida, você ofertar e dizimar na casa de Deus. Amém, amado?
Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão, amém? Amém. Bom, está aqui mais uma noite, né? Mais uma vez, para ser canal de Deus para a sua vida. Você que é possuidor da Bíblia Sagrada, primeiro livro dos Reis, por favor. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 1. Pedir ajuda aqui do tecladista. Cadê o tecladista? Rafael, ajuda aqui, mano. Por favor. Glória a Deus. Semana passada a gente foi apresentado aqui. Então agora a gente, eu e minha esposa, né, e a Sarai, somos membros desse lugar. Agradecer a Deus, pastor Ney, a Marcinha, e o Júnior também, que apresentou essa família. Te amo, mano. Tamo junto. Diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1. O rei Davi havia envelhecido, estando já com a idade muito avançada. Por mais que lhe agasalhassem com cobertas, seu corpo não se aquecia. Você pode aplaudir, Senhor, por essa palavra? Você pode aplaudir? Glória a Deus. Quem me ouve diz amém. O capítulo 1 do livro do 1 Reis, a epígrafe do texto é a velhice do rei Davi. Davi é que ele já está velho e, a princípio, ele está sofrendo com uma hipotermia. Geralmente quem sofre muito de hipotermia é um mergulhador, né? De tanto ter contato com a água. E Davi está sofrendo exatamente isso aqui. Por quê? Porque alguém está tentando cobrir Davi de cobertas, tentando agasalhar Davi, porém o seu corpo não aquecia. Então, o final da vida de Davi é um final muito triste. O final da vida de Davi é um final melancólico. Melancólico porque Davi não tem ninguém para que possa aquecer. Porque geralmente quem sofre de hipotermia, o casaco não aquece, a coberta não aquece, só o que aquece é o calor de outro corpo. O próprio texto vai dizer que, com o tempo, chama uma menina, uma virgem, só para aquecer Davi. Então o final da vida de Davi é um final melancólico, mas o início é incrível, porque Deus aparece para Samuel dizendo: Samuel, até quando vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele faz tempo. Encha a botija de azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu já provi um novo rei para Israel. Agora Samuel enche a botija de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque morava em Belém. E ele vai agora ungir um dos filhos de Davi, um dos filhos de Jessé. E o que é engraçado é que Samuel está chegando. Eu acredito, eu achava na minha mediocridade que Deus podia ter sido mais prático, no meu achismo, né? Diz assim: vai lá até a casa de Jessé, você vai ungir Davi como rei e ponto. Não, só que Deus diz assim: você vai lá, quando chegar lá eu vou te apontar. Agora lá está Samuel na casa de Jessé, e vai passar todos os filhos de Jessé. O primeiro, Samá. Quando Samuel olha para Samá, Samuel está dizendo: esse cara vai ser o rei de Israel, não tem como. Ele é alto, ele é bonito, formoso, já serve ao exército do rei Saul, ou seja, já tem idade para ser rei de Israel, já tem uma idade legal, é ele que eu vou ungir. Talvez quando a botija de azeite vai descer na cabeça de Samá, Deus grita do céu dizendo: Samuel, Samuel, não atentes tu para a aparência, Samuel. Você vê o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro, Samuel. Sabe o que Deus está dizendo para Samuel? Samuel, você olha a roupa, você olha o blazer, você olha a saia até o pé, você olha o coque, você olha a prancha progressiva definitiva, você olha o black power, você olha a careca, mas eu não. Eu olho o coração de uma igreja que adora. Eu olho o coração. Você pode levantar a tua mão, glorificar e adorar a Deus? Eu olho o coração de uma igreja que, independente de tudo aquilo que está passando, está aqui glorificando, está aqui exaltando, está aqui adorando o nome do Senhor. Você quer a verdade? A gente está numa batalha espiritual, e numa batalha espiritual ninguém consegue ficar calado, ninguém consegue ficar parado. A nossa arma maior numa batalha espiritual ainda é adoração, Eu não sei se dá para tu levantar a mão e dar um glória, mas na verdade, um dia Josafá está indo para a batalha. Ei, Deus faz assim: Josafá, você vai colocar os levitas na frente
frente da batalha. Não, o normal é colocar quem é da infantaria, mas Deus está dizendo, não, você vai colocar os levitas. Por quê? Porque o louvor é mais poderoso do que a ponta de uma espada. A adoração é mais poderosa do que a espada, meu irmão. É assim que a gente vai vencer nossas batalhas espirituais. O pastor Ney estava dizendo aqui que na terça-feira, e foi incrível de fato, ele falou do espírito de Jezabel. Eu já estava para pregar aqui, e Deus falou comigo: tu vai falar sobre o espírito de Absalão. Eu sou um tipo de pessoa, gente, que eu não ligo muito para quem diz assim: eu não gostei da mensagem do Henrique. É porque a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Eu sou bem resolvido. E por ser bem resolvido, eu sou um pregador que eu não tenho uma carta na manga. Dizendo assim: a igreja está assim, desse jeito, eu vou pregar essa mensagem aqui que vai dar certo. Eu não prego que dá certo. Eu sou fiel ao tema que me deram e que Deus falou comigo. E agora, vai passando os meninos. Passaram todos. Aí surge a famosa pergunta na Bíblia: ô Jessé, acabaram-se seus filhos? Aí Jessé: não, ainda tem um que está cuidando das ovelhas malhadas. Repita comigo: ovelha malhada. Gente, aqui é uma reunião de família. Por que é que está todos os meninos e Davi não está? Davi deveria estar. Mas aonde ele está? Está cuidando da ovelha malhada. Você sabe o que é a ovelha malhada? Ovelha malhada é a segunda classe de ovelha. A primeira é a ovelha branquinha, da lã branca, aonde o pastor cuidava, cortava a lã e vendia. Ou seja, primeira classe de ovelha era a ovelha que dava lucro. E a segunda classe era uma ovelha que não dava lucro, mas Davi cuidava. Era uma ovelha que não trazia retorno financeiro, mas Davi cuidava com amor e com carinho. Sabe qual é o problema de hoje em dia? É que tem muita gente que quer cuidar da gente só pelo que a gente pode oferecer. Vem para a minha igreja, congrega aqui. Se fulano congrega aqui, vai trazer um retorno incrível. Você precisa, e aí essa galera hoje precisa entender que cuidar de ovelha é cuidar de quem dá trabalho, é cuidar de quem ajuda a trabalhar. E eu quero profetizar aqui na Nova Vida de Vila Rosali que Deus está levantando ovelha que vai ajudar a liderança dessa igreja a trabalhar. Você pode levantar a mão, abrir a tua boca e adorar. Chega de dar trabalho, vamos ajudar a trabalhar, meu irmão. Você pode apontar o dedo de profeta com carinho para alguém e dizer para ele: vamos ajudar a trabalhar. E Davi está cuidando. Aí alguém diz assim: Davi, corre que Samuel está na tua casa. Aí Davi: e com quem eu vou deixar as ovelhas do meu pai? Davi está preocupado com o que o pai colocou na mão dele para fazer. Entende isso aqui? Davi está preocupado com o que o pai colocou na mão dele para fazer. Ele não faz mal e porcamente, ele está preocupado com quem eu vou deixar. Deixa comigo e vai lá. Aí Davi vai correndo. Imagina, está todo mundo em pé. E por que todo mundo em pé? Eu te dou a base bíblica. Samuel diz assim: ninguém vai sentar à mesa até que ele chegue. Se ninguém vai sentar, está todo mundo em pé. Fala, responda para mim. Eles estão com cara de... Imagina Samar, que eu posso conjecturar sem ferir o texto. Imagina Samar conversando com Abinadab. Tinha que ser você, né? Aí Abinadab: no mínimo você. Só que quando eu chamo alguém, ele chama alguém independente da condição financeira. Mas eu moro na favela. Para Deus pouco importa. Quando Ele quer chamar alguém, Ele chama alguém independente de onde você mora. Se tu mora na área nobre ou na área pobre, Ele não chama alguém só pela roupa que alguém veste. Vou chamar porque está de Nike no pé, vou chamar porque a roupa é a cara. Não, Deus chama alguém, e quando Ele chama, Ele sabe que o coração dessa pessoa é voluntária ao reino de Deus. É por isso que Deus te levantou, é por isso que Deus te chamou. Eu não sei, mas eu cheguei aqui essa noite com o coração voluntário a Deus, e Ele vai levantar quem está com o coração voluntário a Ele para fazer a obra dEle, que é
a verdade. O altar não toma, o altar devolve. Enquanto você faz para Deus aqui, Ele cuida da tua casa. Ele cuida, levanta a tua mão para a tua boca para adorar. Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus, Ele cuida das minhas coisas. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da tua empresa. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida dos teus filhos, das tuas filhas. Uma geração perversa, uma geração ruim, mas Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando a tua descendência. E agora está lá Davi. Imagina um menino, 17 anos. Aí Samuel, é ele mesmo. Imagina Jeová no céu gritando, é esse aí mesmo, Samuel. Imagina Samuel, mas é novo, é esse aí. Mas é pequeno, mas é esse aí. Mas não tem capacidade, mas é esse aí. Alguém diz assim, eu nunca vou pregar porque eu não tenho capacidade. Ninguém tem capacidade de pregar não, gente. A mensagem é maior do que o mensageiro. Aqui a gente sobe a boca, ele vai enchendo, ele vai trabalhando no coração do povo. A mensagem é maior do que a do mensageiro. Aí vai cair o azeite na cabeça de Davi. Davi agora é ungido a? Está fraco. Davi é ungido a? Ele acaba de ser ungido a rei e vai para onde? Alguém vai dizer assim, ó, não, peraí, agora eu sou rei. Eu quero no mínimo um palácio. Um trono para eu sentar e uma galera para ficar me abanando. Eu quero é rei. Só que Davi entende os processos, Rogério. Davi entende que ele foi ungido, mas ainda não foi habilitado para assumir. O problema é que tem gente que Deus falou que vai fazer. Ele quer dar ajudinha a Deus. Então chegou a minha hora. Eu sou itinerante. Além de ser professor, que na verdade eu sou professor tem 3 anos. Itinerante eu sou tem 12. E a gente vive um meio de gente que Deus fala o cara assim, eu vou te levantar como pregador. Aí no outro dia ele manda fazer uma arte para postar no Instagram assim, conferencista internacional, agendas abertas. E eu sou do tempo que Deus falou comigo, eu tinha ainda meus 13 anos de idade, que eu sou crente desde os 11. E aonde eu percebi que Deus levanta pregador é na escola bíblica dominical. Alguém está dizendo assim, eu vou fazer o seminário, vou me formar em bacharel, faça isso tudo, seja doutorado, PhD em teologia, mas na verdade é a EBD, a escola bíblica dominical, que ainda levanta pregador, que ainda levanta obreiro. Eu não posso levantar para falar se eu não tenho humildade para sentar e ouvir. Eu já ouvi alguém dizer assim, eu vou lá para ouvir o fulano da aula, onde eu congregava. Na verdade, tem muito tempo. Mas por quê? Fulano é fraco. Só porque ensina a Bíblia, quer saber o quê? A gente precisa ter humildade. Se tiver uma criança falando, tem que ter humildade para ouvir, porque Deus usa quem Ele quiser usar. Aí Davi, ele não escolhe o palácio, Júnior. Ele vai, diz assim, acabou a cerimônia? Acabou. Eu vou voltar a cuidar das ovelhas do meu pai. Ele está dizendo, eu fui ungido a rei, mas ainda não sou habilitado. Enquanto eu não estiver habilitado, eu vou fazendo o que é para eu fazer. Enquanto não chegar a minha hora, eu vou ajudando a minha igreja a trabalhar. Enquanto não chegar a minha hora de pregar, eu vou pegar na vassoura para varrer a igreja. Enquanto não chega a minha hora, eu vou limpar o banheiro. Isso aqui, irmão, são coisas que, eu digo isso porque são coisas que eu aprendi ainda na minha adolescência. Eu era doido para pregar. Eu dizia, ei pastor, vai botar para pregar? Não, pastor, tem que varrer a igreja, né, Henrique? Ele, então varre hoje que domingo que vem tu prega, meu irmão. Eu varri aquela igreja como nunca. No outro domingo, aí pastor, não. Vai lavar o banheiro para depois pregar. Eu ia fazer essas coisas e eu fui pegando amor pela igreja. Porque não é a placa, não é a denominação. Sabe o que é? É o reino de Deus implantado na terra. A igreja é a eclésia chamado para fora. Vai. E Davi está lá cuidando da vida do pai dele. Aí até que agora o pai diz assim, Davi, vem cá. Vai na guerra. Seus irmãos estão lá. Eu vou te dar um pedaço de queijo.
e uma marmita para os seus irmãos. O pedaço de queijo era para dar para o comandante. Por quê? Porque pela idade Davi não conseguia entrar na guerra. Então dá para o comandante e entra. Quando ele chega na guerra, tem um cara, um gigante, você conhece a história, afrontando o povo. Aí Davi diz assim: o que é que vão fazer para quem ganha esse gigante? Ó, a casa isenta de imposto e vai casar com a filha do rei Davi. Agora é minha hora. Ele pega umas pedras no ribeiro, você conhece a história. Seixos. Vai pegar a tiradeira, vai jogar e vai pegar na testa do gigante. Olha isso aqui. Quando a gente toma uma pancada aqui, o normal é cair para onde, gente? Para onde, gente? O gigante cai para frente. Por que o gigante cai para frente? Porque olha o que Davi está dizendo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E quando é o homem que ganha, às vezes a gente nem consegue vencer. Mas quando é Deus que derruba, gente. Para você que não sabe a cultura da época, cair para frente era sinônimo de humilhação. Deus estava dizendo: com o meu povo você não mexe. Se mexer com o meu povo, eu jogo no chão e corto a cabeça. Eu profetizo essa noite enquanto a tua mão está levantada. É batalha espiritual. E sabe quem é o nosso maior inimigo depois da gente? É o diabo nessa batalha espiritual. Eu profetizo: o diabo não vai tocar na tua casa, o diabo não vai tocar na tua família. Levanta a tua mão, se puder, abre a tua boca para adorar e glorificar a Deus. O diabo tinha um projeto de morte para a tua casa, e Deus está dizendo: eu jogo o projeto dele por terra essa noite. Vai ter vida na tua casa, vai. Eu vou te dar 10 segundos para adorar. Enquanto você abre a boca para adorar aqui, ele pisa na tua casa. Essa batalha a igreja vai vencer. Onde é que ela manda na baixandaraia? Eu sinto a presença de Deus aqui. Essa batalha quem vai vencer é a igreja de Deus. Você pode pegar na mão do irmão que está do seu lado com carinho e dizer para ele: essa batalha a gente já venceu. Diga: essa batalha a gente já venceu. Diga: ora, jejua, decalamandaranha. Essa batalha a igreja já venceu, meu irmão. E agora as mulheres começam a cantar, pastor Ney. Saul matou milhares e Davi matou 10? Aí eu te pergunto: Davi matou 10 mil? Sim ou não? Não. É que o povo é assim. Já desde antigamente. Tu faz isso, o povo aumenta. Davi matou 10 mil, as mulheres cantavam. Davi matou 10 mil. Saul tinha matado 1000 de fato, Davi não. Só que aí começa a gerar um ciúme, uma inveja no coração de Saul. E invejoso é um problema, gente. Ó, irmão, gente, ciúme é um problema em todas as áreas da vida. Porque Saul para de viver a própria vida para viver em função da vida de Davi. Onde Davi está? Está ali, vou lá matar. Fugiu. Jonathan ajudou. Davi conseguiu se esconder na caverna de Adulão. Ele não consegue pegar. Um dia Saul está dormindo. Davi corta um pouco da roupa de Saul, atravessa o rio e grita assim: ó Saul, não te matei porque eu não quis. Aí alguém pergunta: por que tu não matou ele, Davi? Aí Davi: eu colocar a mão no ungido do Senhor? Cuidado que... Quer ver? Eu acho que eu estou na assembleia. Eu vou me adaptar, pastor. Eu vou devagar. Oh, meu Deus. Ele dá vontade de dar lugar aqui hoje. Meu Deus. Você precisa entender. Cuidado de quem você está falando. Aonde tu está colocando a tua mão. É discordar. Ninguém vai concordar com todo mundo 100%. O problema é quando alguém começa a gerar um ciúme no coração e começa a querer empatar a obra de Deus. Você pode tentar atrasar a vida de alguém, mas a obra de Deus ninguém atrasa. Se colocar a mão na obra de Deus, ele arranca você, ele mata você, mas a obra de Deus não para! Por quê? Porque Saul pensa que ele é insubstituível.
Ninguém no reino de Deus é insubstituível. Se você não fizer, Deus levanta outro no teu lugar para fazer, mas a obra de Deus não para. Eu estava pregando num congresso em Curitiba de louvor, era de manhã numa palestra, e eu estou falando, e alguém, eu estou falando sobre adoração, e alguém lá atrás levantou e perguntou assim: mas Henrique, e se não tiver ninguém aqui para adorar a Deus? Não tiver ninguém aqui para fazer o que é para fazer na obra de Deus? Falei: simples. Deus vai lá fora, pega o bêbado, pega a prostituta, pega o maconheiro, pega o cheirador de cocaína, dá um banho de sangue nele, dá um banho de fogo, mas a obra de Deus não para. Se ninguém adorar a Deus na terra, Salmos vai dizer que a natureza adora a Deus, os mares adoram a Deus, os pássaros adoram a Deus, enquanto tem gente com preguiça de adorar, os anjos estão adorando, dizendo: santo, 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 é o Senhor dos exércitos e Senhor dos senhores. Escute. Agora, Saul morre, Davi assume Hebrom. Repita comigo: Hebrom. Gente, quando Davi vai assumir, ele não assume toda Jerusalém inteira. Na primeira parte é Hebrom, fica 7 anos em Hebrom. Depois de 7 anos, ele assume Jerusalém inteira. Sabe o que vai acontecer? Um dia era para os homens estarem na guerra. Alguém pregou, foi o Rafa. Só que Davi não estava na guerra, Davi estava no palácio. Aí ele vai ver uma mulher tomando banho, vai gostar, porque ela está nua. Aí alguém perguntou assim, numa conversa informal: Henrique, o que Betseba estava tomando pelada no palácio, tomando banho? Gente, essa época era para os homens estarem na guerra. Ela entende que não tem homem no palácio. O que Davi está fazendo lá? Aí ele vai olhar, vai tomar a mulher de Urias, vai colocar Urias na frente da batalha. Urias morre, Davi comete um adultério e um homicídio. Aí vem um profeta, essa parte aqui eu gosto, que o profeta vem e diz assim: ô rei, deixa eu te contar uma história. Teve um cara aqui no palácio, que ele tinha um monte de ovelha, e o outro só tinha um. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, pegou a ovelha daquele cara que só tinha um. Aí o rei: o quê? É digno de morte ao profeta, pois esse homem é você. Gente, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é profeta de verdade. Profeta que respeita a autoridade. A gente vive um momento que tem profeta falando: eu botei o dedo na cara do pastor Melo, do líder eu botei o dedo na cara dele. Não é assim que funciona não. O profeta tem que entender que ele é profeta, mas tem que respeitar a autoridade. Você pode estar certo na tua razão, mas tu não sai por aí gritando com o juiz, desembargador e polícia não. Tem que mostrar que tu está na razão. Profeta é profeta, e quando Deus levanta profeta, não é que revela CPF, não é que revela identidade. Profeta está baseado na palavra de Deus. Vamos lá, porque lá ela revela até, irmão, se não tiver Bíblia, vai perder teu tempo. Os cultos de revelações estão cheios e os de ensino estão ficando vazios. Pois é. Agora Davi, Betseba engravida. Só que nesse período, Davi tem um cara do lado dele chamado Aitofel. Quem é Aitofel? Aitofel é o conselheiro de Davi. Aitofel é o braço direito de Davi. Aitofel dizia: vai, pode ir para a guerra, não pode, fique. Tudo que Davi precisava perguntava a Aitofel. E sabe quem é Aitofel? Avô de Betseba. Para quem não sabe, Aitofel vira inimigo de Davi, mas não é um inimigo declarado. Esses são os piores. Sabe por quê? Porque tem gente que não gosta da gente, a gente sabe. Verdade ou mentira? Fala: fulano não gosta de mim não. Tu tá numa calçada, ele pula para outra. Ele vira a cara para lá, tu faz o quê? Eu dou a paz do Senhor, Pai Senhor, mas não. Que eu sou abusado. Só que tu sabe que não gosta de você. Pior, são inimigos que não são declarados. Gente que vai na nossa casa, gente que abraça a gente,
Gente que fala que ama a gente e na primeira oportunidade quer dividir a gente. Pior é gente que fala que ama, fala que tá junto, fala que tá misturado e batido no liquidificador, mas na primeira oportunidade tá falando mal da gente. Mas que é a verdade, depois desse culto, Jesus vai fazer uma limpeza nas suas amizades e vai mostrar pra gente quem é quem. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Aí Aitofel, ele está esperando a fragilidade de Davi para atacar. Sabe por quê? Irmão, essa mensagem, ela não tem como fugir do que eu vou falar. Tem gente que é covarde, que aproveita a nossa fragilidade. É por isso que eu digo, nem todo mundo está preparado para ver o profeta Elias deitado debaixo do pé de zimbro, pedindo a morte. Nem todo mundo está preparado para estar do nosso lado nas nossas fragilidades. Esse é o problema. Tu quer abrir a porta da tua casa para todo mundo. Tu quer colocar todo mundo dentro da tua intimidade. Eu já disse aqui uma vez, minha mãe na casa dela, ela orava com a gente, morava no castelinho ali, e dizia, Senhor, coloca ele, é pentecostal, né? Daquelas que fica gritando domingo de manhã. Aí, coloca um anjo com a espada desembanhada na minha porta. E que só entra na minha casa que eu não sou permitir que entre. Depois de um tempo a gente vai entendendo que não dá para ter todo mundo dentro da tua casa. Mas é seguir a paz com todo mundo, porque tem gente que é tão ruim que nem a paz com o outro ele consegue seguir. Tem gente que arruma confusão em tudo que é lugar. Gente, você precisa seguir a paz com todo mundo, mas entender que só dá para estar do teu lado quem te ama pelo que você é e não pelo que você tem para dar. Para nos amar, tem que amar a gente agora enquanto a gente não tem nada. Isso aqui não é o mundo, isso aqui é o reino de Deus. Lá fora alguém só te ama porque tu paga a rodada de cerveja, porque tu consegue bancar o baile funk, bancar lá o pagode. Aqui é diferente. Aqui a gente ama você, você ama alguém, até com as fragilidades, com os defeitos dele, porque aqui ninguém é perfeito, meu irmão. E aí, Aitofel? Está esperando o primeiro vacilo. Aí sabe o que é que ele faz? Aí eu vou te dar algumas características de Aitofel e de Absalão. Aitofel começa a conversar com Absalão e dizer, Absalão, o reino, o trono é seu. Davi não sabe o que Absalão está fazendo. Por quê? Porque Davi confia em Absalão. Eu também não vim falar aqui para você deixar de confiar nas pessoas. Eu vim dizer que você precisa ter discernimento em quem vai confiar. Ah, me decepcionei, não confio mais em ninguém. Não, não, não. Você não pode mudar quem você é pelo que fizeram com você. O trono é seu. Não é seu pai que é para estar lá. Aí, sabe o que Absalão fazia? Ia para a porta da cidade. Aí vinha alguém se consultar com Davi. Ele dizia, não, o rei sou eu, vem cá para falar. Que eu vou te aconselhar. Não, o rei não é mais meu pai. O rei sou eu. Espírito de rebelião. Eu já falei, eu prego já tem anos. O que eu já vi de gente rebeliar? Não está no gibi não, gente. Não estou satisfeito. Alguém diz assim, é melhor abrir igreja do que bar. Concordo. Mas concordo mais quando diz assim, é melhor abrir igreja na direção de Deus. Que é o que tem mais hoje aí, eu vou falar, não tem como eu fugir. É a igreja que está montada e não tem pastor. Porque nem todo mundo foi chamado para pastorear. Paulo vai dizer, cada um fica na vocação que foi. Se for chamado para cantar, canta. For chamado para pregar, prega. For chamado para liderar, lidera. Mas se não for, não faça. Aitofel encheu tanto o coração de Absalão, gente, que quando eu leio o texto, eu não sei quem é pior. Se é Aitofel ou Absalão. Porque Aitofel é um senhor de idade. Um cara que não conseguiu perdoar Davi. Porque acabou com a família da sua neta. E Absalão é filho de Davi.
Ele disse, não, o rei agora sou eu. Segunda característica de Absalão, mentiroso. Você vê que Aitofel e Absalão se parecem. Já dizia um amigo meu, Henrique, já percebeu que 171 atrai 171? Você pode perceber. Tem um lugar que eu conheço aqui, longe daqui. Tu acha, meu Deus, ali não é 171, é 342. É um atraindo o outro. E eles querem ficar te convencendo, querem te persuadir. Porque o mesmo espírito que, algumas características que tem no espírito de Jezabel, que o pastor pregou, também tem no espírito de Absalão. É persuasivo. Enche o coração do outro. Vamos embora. Já percebeu? Olha como é que funciona.